Fala galera, beleza? Becker aqui. Aí você começa o vídeo, cara já... Tô fazendo exercício pra dicção aqui. Fala galera, beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, hoje com o Vertão aqui, não é mais convidado especial, né Vertão? Agora já é de casa, né? É isso aí. Já entrou no canal várias vezes, então a gente tô sempre aqui nem liga Becker, mais, então... já acostumamos já, né cara? Por semana, já tá, tem que manter ali, né, pra galera não esquecer. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Bom galera, é o seguinte, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu peguei uma pergunta de um inscrito que mandou aqui, eu criei um novo quadro aqui no canal que é o Bitec Responde, é uma hashtag que vocês podem colocar lá no Twitter, hashtag Bitec Responde, vai estar aqui embaixo como você escreve, e aí vocês fazem perguntas e eu tô fazendo vídeos respondendo, tipo respondendo os inscritos, né Bertão? Isso aí. E aí eu vou aproveitar algumas dessas perguntas que são um pouco mais complexas, né, que às vezes levam um vídeo pra gente conversar, e vou utilizar essas perguntas para responder vocês fazendo um vídeo, tá? Então eu e o Bertão vamos aproveitar a pergunta aqui do Clodoaldo S. Valério, valeu pela pergunta aí. Ele fez a seguinte pergunta: o que poderia ser feito para que os eletrônicos tivessem um valor mais justo aqui no Brasil? Ora, essa é uma pergunta que envolve muita coisa, né, Bertão? O buraco é mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo. É um tema polêmico, hein, que você pegou. Bem polêmico. Por isso mesmo que eu falei, vamos fazer um vídeo para falar sobre esse assunto. Legal, bacana. Tema bacana para ser discutido. Porque eu acho o seguinte, ó, a gente tem que começar, na verdade, tem duas vertentes, né, Bertão? A gente tem o lado do empresário, né, das empresas, e a gente tem o lado do consumidor. E os dois, como o pessoal fala, a história tem sempre dois lados e a verdade. Mas certo? a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Exatamente. Então, assim, a gente costuma conversar muito nos grupos, né, Bertão, até sobre essa questão de preço e tal, e a gente escuta muitas vezes o lado das empresas, que tem muito questão, realmente o Brasil tem uma questão de imposto mais cara, tem uma questão trabalhista que é mais pesada, né, em termos de responsabilidade, etc e tal, mas existe também uma outra questão que as empresas acabam se aproveitando um pouquinho disso, e aí já tuchando aquele precinho que não deveria ser tão caro assim, para ter um lucro acima do normal, né? Eu acho que as empresas acabaram acostumando aqui no Brasil a ter uma margem de lucro maior do que poderia ser, né? Exato. Em vez de ganhar na quantidade de vendas, né? Ter uma margem de lucro menor, ganhar na quantidade. Exatamente. E não é o que nem sempre acontece. Porque quando a gente olha, até assim, comparando com outros países, o Brasil é um dos países que já teve o iPhone mais caro do mundo, eu acho que agora não é, a gente deve estar em segundo ou terceiro, né? Não perdemos o posto, né? Mas assim, existe muito essa coisa de que o brasileiro foi aceitando com o tempo pagar muito caro, e as empresas foram com o tempo, não só do celular, né? Falando de forma geral, carro, tudo, não só eletrônico. Elas foram aumentando o patamar do preço das coisas. E aquele negócio, você força, o cara pagou, então vou forçar mais um pouquinho, parece o cara que o brasileiro pagou. se acostumou porque os impostos são altos. Parece, Sim. é porque o imposto é alto, por isso que o produto custa mais, mas tipo assim, cara... Tudo bem o imposto ser alto se a gente tivesse um retorno desse imposto. Sim. Coisa que a gente não tem. O Brasil não é o país que tem o maior imposto do mundo. Tem outros países com o mesmo valor, até mais caro, mas que recebem um retorno em saúde, em educação e coisa que a gente não recebe. Só que parece que o povo brasileiro acostumou, é o imposto. Não tem o que fazer. Faz uma compra no supermercado, vê lá que 60% na notinha é de imposto, e tá ok, entendeu? Não tem o que eu fazer, né? Não é. Exatamente. Mas o que eu vejo, assim, é que tem muita coisa que é complicado. Falando aí de eletrônicos agora, né? Voltando um pouco para o assunto. O que acontece é o seguinte, as empresas, falando de smartphone, por exemplo, que a gente tem um conhecimento maior da parte de negócios, né? Essas empresas, muitas vezes, elas têm responsabilidades que obrigam ela a pagar coisas que ela não gostaria. Então, uma peça que ela vai produzir, sei lá, como a gente já teve um exemplo de memória RAM, né? Que é uma memória que você utiliza no celular. A empresa, tem vezes que ela não pode trazer de fora, seria mais barato ela importar, ela talvez tenha um fornecedor já de qualidade, que se adequa ao que ela necessita, ela poderia só montar o aparelho aqui. Não, mas o Brasil obriga ela a comprar essa memória RAM de um fornecedor aqui do Brasil, do qual ela vai ter que trazer maquinário para cá, para poder montar isso, e aí se ela fizer isso, o governo brasileiro dá uma isenção fiscal para ela, certo? Se não fizer isso, fica muito mais caro. Então, é o que a gente acabou, né, vendo com o tempo, que o Brasil ele cria uma situação para a empresa de que ele fala assim, eu tô te dando uma isenção fiscal, tô te dando um desconto para você produzir tudo aqui. Mas antes ele criou o problema. Exatamente. Ele cria um problema para te dar uma solução. Que beneficia ele.
Exatamente. Tá? Então ele te força a produzir localmente para que você não seja ter que pagar uma taxa muito alta de importação. Exato. Então, por outro lado, fala, se você produzir aqui no Brasil, você vai gerar emprego, eu vou te dar alguns subsídios fiscais. Isso. Né? Mas é um problema que a gente sabe que não existe, pelo menos, que a gente troca sempre uma ideia no grupo e tudo mais, que não tem nos outros países da América do Sul, pelo menos, né? Não. O Chile, por exemplo, é um país que já foi dado exemplo, né? Que a gente estava conversando, que ele cobra 8% de importação, se eu não me engano. Eu não sei. Eu acho que é 8% em tudo. Tudo que entra no país é 8%. Então, por exemplo, para você fazer um celular, vale muito mais a pena você produzir um celular na China e trazer para o Chile e vender tudo sendo fabricado da China, ou seja lá de onde for, né? Sei lá, celular, seja qual eletrônico for, do que você produzir local. Porque produzir local você tem que adaptar um monte de coisa que às vezes em outro país já está tudo preparado. É mesmo, e né? Saindo um pouquinho da área de imposto e tudo mais, também tem outras coisas que encarecem os nossos produtos aqui no Brasil. Uhum. Então, até mesmo a violência, né, o roubo de cargas, por exemplo. Sim. Então faz com que uma empresa tenha que pagar um seguro maior. Você paga o seguro... No transporte, né? Você paga, por exemplo, o seguro do seu carro mais caro por conta, né, do número de roubos que tem na sua cidade. Mesma coisa, é um produto que tem que pagar ali um frete para a carga ser transportada, e a gente vê muito, a Samsung sofre muito com isso. Quantas vezes a gente vê no noticiário que teve roubo de carga, aparelhos, centenas de aparelhos da Samsung roubados, então o valor do seguro é mais alto e isso acaba se refletindo pra gente. Exatamente, porque todas essas pequenas coisas que a gente não vê, que estão dentro do processo de fabricação, de logística, de marketing, seja lá do que for, vão encarecendo aos poucos, né? Sim. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina, mas que é o custo Brasil, que a gente chama, acaba entrando nisso. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas daí, Vertão, indo para o outro lado, já falando em custo Brasil, a gente tem o famoso custo Brasil, que daí a gente poderia dizer que é a sem vergonhice, né, em termos assim, das empresas de cobrar excessivamente caro em produtos que não deveriam ser tão caros. Acontece. Isso acontece muito. É uma coisa difícil de a gente ter acesso. A gente não sabe qual que é a margem de lucro das empresas. Eu gostaria muito de saber. Elas não abrem, né? Não abrem, mas a gente vê por coisas que acontecem no mercado. De um produto ser lançado por um valor X e depois de um mês aquele produto está com um valor menor. Exatamente. Sem ser motivos assim como, o primeiro lote foi importado, depois começou a fabricar nacional. Que aí sim, nesse caso, tem um barateamento do processo e tudo mais. Sim. Mas tem casos que não acontece isso. Você não encontra justificativa, Você não encontra justificativa para esse valor depois de um mês e meio. Tá bem mais baixo. Quando a gente fala bem, é bastante. E nós já tivemos, assim, vários casos que aconteceram dessa... Porque a gente vê, às vezes, alguns lançamentos de celulares ou de produtos que são top de linha, que o preço abaixa, mas ele vai abaixando gradativamente, né? Então, assim, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o produto tá a um preço razoavelmente já mais barato do que quando foi lançado. Mas a gente tem casos de aparelhos que, às vezes, 6 meses depois do lançamento, ele caiu 30%, 40%. Às vezes até menos de 6 meses. Às vezes um mês lançado já baixou. Baixou o preço. Mas aí esse reflexo se dá por quê? Porque o que acontece? A empresa, eu vejo da seguinte forma, as empresas é aquilo que eu falei. Ela coloca um preço, ela vê até onde o cliente paga, né? Sim, então, eles já sabem quanto que eles podem cobrar no produto. Que vai existe um estudo para isso, né? Você até falou que no banco a gente faz isso né? Taxa. Para taxa. Então, sabe quanto que o mercado é, quanto que o cliente aceita pagar de taxa e a gente estabelece ali um teto. Exatamente. Então, acho que talvez uma das melhores formas de você, digamos assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Uma das melhores formas é você, se você acha que está muito caro, não aceitar. Não compra. Olha outros produtos. Hoje em dia tem muito aparelho intermediário falando de celular e produtos eletrônicos também. Isso é uma coisa que a gente pode até ajudar, né? Nos nossos canais, quando a gente tenta mostrar um produto, mostrar as especificações ou até mesmo um comparativo entre um produto e outro, a pessoa consegue saber se necessariamente ela precisa daquele produto que custa 3, 4 mil reais ou se um produto de 1.000 ou 1.500 reais atende ela, até mais barato, né? Exatamente. Então mostrar, porque às vezes a pessoa se baseia muito no preço, o mais caro é o melhor e acaba comprando. E já vai de cabeça lá. Não usa nem metade das funcionalidades, então acho que é legal a população mesmo se conscientizar, ser mesmo os consumistas. A gente é consumista por natureza. Quer ter sempre o último aparelho. O brasileiro gosta, cara. O brasileiro você vê que ele parcela, ele paga, ou tá em crise, mas o cara tá comprando. Tá lá. Mas a gente pode ser um consumista mais consciente.
também acho. Né? Comprando com mais consciência, analisando melhor o produto que a gente está adquirindo e se achar que realmente não vale a pena, não comprar. Exatamente. Procurar outras soluções, né? Ou assim, espera passar a frenésia do lançamento isso é e compra depois. Não seja ansioso de comprar no lançamento. Né? Sempre vai ser mais caro. Isso é o famoso ágil, que nem tem para carro, né? Lançou carro, o carro é mais caro no lançamento. Sempre vai ser mais caro no lançamento, tomar cuidado com isso e analisar o mercado, porque às vezes a pessoa está querendo comprar um produto e de uma certa marca, mas mês que vem ela vai lançar um outro produto, essa mesma marca, porque é uma coisa que está acontecendo, eu acho que é uma tendência, por exemplo, principalmente em smartphones, que a gente vê lançamentos de ano em ano, eu acho que essa tendência vai passar de 8 em 8 meses, 6 em 6 meses. Cada vez a gente já vê, a exemplo, a Motorola, que acabou de lançar o Moto G5, agora já lançou o Moto G5S, não passou o quê? Nem 6 meses direito? Não deu um ano, ela lançou vários aparelhos seguidos. Então, você analisando o mercado, você consegue saber, por exemplo, mês que vem vai lançar um outro produto dessa marca, então pode ser que barateie a versão anterior. Ou até quando você for procurar o aparelho de uma marca, você olhar a geração anterior, né? Lançou S8, mas será que o S7 não me atende? Sim. Pesquisa, vê as configurações, né? Vê o que a galera fala. Na maioria dos casos atende, certo? Muito bem, eu uso o meu S7 até hoje. Então, veja só, o Vertão, que é um cara que tem um canal de tecnologia, manja tudo também, o cara usa S7, que é uma geração tá anterior. Ótimo. Não tem, é o que eu falo, por exemplo, tô com o OnePlus 5 aqui, o Vertão também. Eu usaria o OnePlus 3T, fácil, cara, sem problemas. É que a gente sempre tá trocando do canal. Todo o canal para trazer novidades. Exatamente. Mas, assim como se eu fosse um usuário comum, um celular do ano passado me atende normalmente. Sim. Como eu falei, tem os dois lados da moeda. Tem as empresas realmente que querem ganhar muito dinheiro, e aí a nossa defesa é não comprar, é se recusar a pagar isso, a se submeter a isso. E o outro lado, realmente entender que existe um custo, porque realmente existe um custo acima do normal dos outros países. E aí o que acontece? A outra coisa que a gente pode fazer é tomar consciência de que isso é um ciclo, digamos, é um ciclo vicioso que se dá por quê? Porque a gente elege um governo ruim, a gente não cobra, né, dos governantes, a gente não exige que seja feito correto, e uma coisa puxa a outra. Então, um governo ruim, ele não gerencia direito, daí para cobrir o buraco ele vai lá e cobra mais imposto, onde ele acha que ele tem que cobrar, e as pessoas não fazem nada, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Tem termos até culpa nossa, né? Que Sim, colocamos essas pessoas lá, e acho que vai mais de consciência nossa, não só como consumidor, mas como eleitor cidadão também, né? Eleitor de colocar pessoas e cobrar, né? Exato. A gente é muito misto nessa parte de cobrar pelos nossos direitos, por produtos, né, com valor melhor, né? É muito complicado isso. Infelizmente não é uma solução de... Não é simples, né? Não é simples curto que vai prazo, resolver, né? A gente precisa mudar, né, a nossa consciência e não aceitar algumas coisas, né, que a gente vê aí. Eu também concordo. Então, assim, não tem uma resposta única para isso, mas eu acredito que é muito mais consciência, né, de você saber pode partir da gente, né? Pode partir da gente. Tem que partir da gente, na verdade, né? Porque as pessoas que estão lá no poder não querem mexer em nada, porque pra elas tá cômodo, certo? Tá ótimo. Tá ótimo, tá bom, pega tá tudo recebendo, isso de imposto tudo aí, certo. não reverte pra gente, pra onde tá indo esse dinheiro? Exatamente. Então, galera, tem que ter consciência, se educar, estudar e buscar formas de melhorar isso de todos os jeitos. Não comprando, se recusando a comprar, conversando com a galera, entendendo por que tá tão caro. E aí você vai, digamos assim, transformando isso aos poucos. Mas depende totalmente da gente, porque da forma que tá, não muda, por eles não vai mudar. Somos nós que temos que fazer, certo, Vertão? É isso aí. Então é isso aí, galera. Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de passar lá no canal do Vertão. Isso é importante. Fala Vertão. Tem o canal Fala Vertão, Android for All e Caixa Preta. São 3 canais não, mas que o cara faz. faz. Um é focado para quem gosta de YouTube, da plataforma, eu trago algumas dicas lá para vocês. Exatamente. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like aí. Né? Passa no canal do Vertão e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!